Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós recebemos a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT. Seja muito bem-vinda, deputada. Bom dia. Bom dia. Bom, para a gente começar esse bate-papo, a gente quer dizer aqui que a deputada Beatriz Cerqueira, ela fez um pedido de uma CPI, protocolou um pedido de CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para apurar justamente o rompimento da barragem de Brumadinho e para, claro, investigar também a questão que envolve a mineração aqui no estado de Minas Gerais. Deputada, para a gente começar essa entrevista, eu pergunto para a senhora, como é que foi o apoio dos seus pares na Assembleia, no protocolo desse pedido de CPI? Eu sou defensora de uma comissão parlamentar de inquérito desde o primeiro crime cometido pela Vale, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. A situação é gravíssima. As mineradoras atuam livremente no Estado, com forte poder econômico, com poder político, com ramificações em vários poderes do Estado. Então, a CPI é uma resposta robusta, é uma resposta enérgica ao que nós estamos enfrentando. Nós fizemos a coleta de assinaturas no dia da posse, que foi no dia 1º, sexta-feira. Nós conseguimos, se eu não me engano, mais de 35 assinaturas, eram necessárias 26, era o mínimo pelo regimento da Assembleia, e, portanto, conseguimos já fazer o protocolo nessa segunda-feira. A minha expectativa é que a gente consiga rapidamente a sua instalação, uma CPI que consiga cumprir os seus objetivos, que é o da investigação, desse poder de polícia, que nós possamos apresentar ao povo mineiro e ao povo brasileiro as investigações relacionadas às mineradoras a partir do crime que a Vale cometeu em Brumadinho, mas nós temos muitos problemas e que ficam aí velados e que estão aparecendo nesse momento de comoção, de dor que nós estamos vivendo em todo o estado. Ontem, por exemplo, eu estava em Sarzedo, tinha mais de 500 moradores numa audiência pública chamada pela Câmara Municipal e pela Prefeitura, com a presença da Itaminas. Lá existem barragens de rejeitos e a população muito preocupada, e eu também saí de lá muito preocupada, porque a empresa não conseguiu responder, por exemplo, sobre um plano de emergência em caso de rompimento. Essa história das sirenes que nunca existem, nunca tocam quando os desastres, os rompimentos acontecem. Possível plano de evacuação. A empresa disse que estaria acabando com as barragens, mas não colocou um prazo razoável para que isso possa acontecer. Então, nós temos que enfrentar o problema. Existem barragens que foram construídas de forma livre. Como é que você explica? Uma barragem na verdade, um refeitório na porta de uma barragem, né? Na beira de uma barragem. Um ambulatório na beira de uma barragem. Como é que você explica um distrito como Bento Rodrigues, na beira de uma barragem, no caminho dessa barragem? Então, a situação muito, muito crítica, muito grave. Eu acho que ela precisa ser encarada com essa seriedade. Eu quero só aproveitar e, mais uma vez, externar o meu sentimento de solidariedade às famílias, todas elas atingidas por esse crime em Brumadinho, que é de proporções que nós mineiros ainda não compreendemos. Quando há um rompimento de barragem, os impactos da lama, eles perpetuam por muito tempo, né? Desde do Rio Paraupeba até os índios Pataxós, enfim. Esse processo, ele vai, por muito tempo, a violação de direitos vai acontecendo. Eu acho um insulto. Eu acabei de ouvir uma propaganda da Vale sobre dinheiro, né? Sobre recursos que estariam sendo disponibilizados às famílias. Eu acho um insulto essa forma como a Vale trabalha. Primeiro, ela controla todo o processo pós-crime, que é o que aconteceu em Brumadinho e antes em Mariana, e agora tenta fazer um processo que não é de indenização, eu não sei o nome que eles dão, mas eu acho que é um insulto a todos nós. Eles chamam de doação. Eles chamam de doação. É o que gentil, né? Matam as pessoas, destroem a vida das pessoas e depois doam. Por que não usaram esses recursos antes? Para que as barragens... Primeiro, que essas barragens não deveriam existir, mas que pudesse ter um investimento em segurança, para que pudesse ter processos de evacuação, planos de emergência. As pessoas, de novo, como em Mariana, as pessoas por onde a lama passou, as pessoas não tiveram o direito de defesa, não tiveram o direito de correr, porque sequer foram avisadas. Eu estive em Córrego do Feijão, as pessoas diziam, o ano passado foi feito um simulado com a gente, né, que se a sirene tocasse, a sirene não tocou. Quem esperou a sirene tocar, tá lá.
está lá debaixo da lama. Então isso é muito grave e essas pessoas com forte poder econômico, elas entendem uma linguagem muito, muito clara, que é quando elas têm o seu poder econômico atingido e quando elas são punidas, e a punição aí é penal, né? Não é nada menos do que isso. Deputada, para que o nosso ouvinte possa entender, quais são os próximos passos dessa CPI que a senhora protocolou? Bom, agora é necessário que a Assembleia que nós constituamos os blocos, né? Os deputados e as bancadas vão se organizar por blocos. Os blocos fazem a indicação dos seus parlamentares, é proporcional, né? Aos blocos que se constituem na Assembleia, e a partir daí, então, é possível já o início dos trabalhos da CPI. Ela tem 120 dias pelo regimento interno da Assembleia, podendo ser prorrogada por mais 60. E como é que estão as negociações para a formação dos blocos, até para que isso seja agilizado, que certamente é algo que a sociedade vai cobrar, né, deputada? A agilidade dos blocos, ela é importante para a CPI, é importante também para o andamento da casa, né? Sim. Eu queria destacar que além da CPI que foi protocolado nessa segunda-feira, existem projetos na casa que deveriam ter sido aprovados na legislatura passada, porque essa era a resposta, né, diante de um crime, no caso da barragem de Fundão lá em Mariana, e não foram. Minas Gerais tem centenas de barragens, mas não tem uma política estadual que proteja as pessoas que são atingidas por essas barragens. O projeto sobre isso não foi concluída a sua votação. Existe também um projeto cuja origem é a própria Comissão Extraordinária das Barragens, que também não foi concluída, e que eu acho que agora, com esse processo todo, nós precisamos ter o empenho de todos os partidos e dos deputados para que nós tenhamos uma legislação ainda mais rigorosa. Porque, vamos falar a verdade, as mineradoras atuam nos corredores da Assembleia. As mineradoras, a FIENG, atuam para ir recortando, para ir diminuindo o poder de impacto dos projetos que não lhes interessa. É isso que nós enfrentamos. No caso do Poder Legislativo, elas atuam fortemente, né? Vi esses dias num jornal de grande circulação dizendo exatamente isso. Nós temos uma bancada da lama. E é verdade, você tem um grupo que atua diuturnamente nos interesses das mineradoras e em parceria ali, mineradoras com FIENG. Isso precisa ser enfrentado, esse poder econômico precisa ser enfrentado. Por isso, uma CPI precisa ter a seriedade, a transparência e, fundamentalmente, não pode ser uma CPI de ar-condicionado. É uma CPI que precisa ir nos locais, entender o que está acontecendo. Eu comentava, né, numa audiência pública em Sarzedo ontem, as pessoas estão assustadas, as pessoas não estão acreditando mais nas informações passadas pelas mineradoras, porque a barragem que rompeu, ela era segura, estava tudo bem, tinha auditoria, verificação externa, então estava tudo bem. E de repente a gente está vivendo essa catástrofe, esse crime que a Vale cometeu. A senhora fala que as mineradoras atuam, né, nos corredores da Assembleia. Na opinião da senhora, atua também, por exemplo, nas prefeituras, já que a gente ouviu uma declaração do prefeito de Brumadinho, né, 48 horas após o rompimento. A gente não vai cansar de falar isso, porque é um questionamento que a gente aqui da Rádio Super faz muito a ele. A ausência do prefeito, a ausência lá, uma coisa dele, absurda. inclusive. Mas ele jogou a culpa o tempo todo para cima do Estado, falando que não houve fiscalização. O Estado se defende falando que a fiscalização foi feita sim. A Vale fala que houve também essa fiscalização. As mineradoras atuariam também, então, dentro do Estado de uma forma geral, principalmente nas prefeituras? É importante entender esse modo de operação da mineradora. Ela tenta controlar todo o processo. E uma questão que para ela é fundamental, e eu observei isso, é retirar o foco dela e modificar esse foco para o Estado ou para os órgãos. Não que os órgãos de fiscalização não possam ter as suas responsabilidades. Tem e precisam ser apuradas o que de fato foi feito. Mas essa é uma forma de atuação da mineradora, diminuir o foco dela. A criminosa é a Vale. A barragem era da Vale. Quem construiu o refeitório na beira da barragem foi a Vale. Quem construiu o ambulatório na beira da barragem foi a Vale. Quem não deu condições de evacuação, de autossalvamento, foi a Vale, né? Então, essa empresa é da Vale. E o que é interessante, me permita, é que a gente escuta tanto esse debate de que o privado é bom, quem está lá socorrendo as pessoas? Quem está na lama por 15 horas por dia, numa lama que é tóxica? Quem está lá que fica 15 horas na lama, sai daquela lama vomitando, passando mal, tendo que tomar remédios preventivos?
É o serviço público. São servidores públicos que estão lá fazendo os resgates para que as famílias tenham o mínimo, que é poder enterrar os seus entes queridos, né? Então, voltando à sua pergunta original, a Vale atua em todos os lugares. E o que nós vivemos, isso precisa ser debatido, é que onde a mineração chega, ela tira tudo mais. O município ele se torna dependente da mineração, como se a mineração fosse a única atividade econômica possível daquele lugar, e todas as ações econômicas, políticas acabam girando em torno da mineração. É uma força ruim, porque impossibilita que o município tenha outras fontes de arrecadação. O que as mineradoras pagam não justifica o estrago que elas deixam. Lá em Sarzedo ontem, escutei um morador do bairro de Brasília. Ele dizia, olha, todo dia a gente respira aquele pó da mineração há anos. Então essas doenças vão nos acompanhar para o resto da vida e ninguém cuida disso. E quem vai cuidar disso, na verdade, é o Sistema Único de Saúde, mais uma vez o serviço público. Então, esses debates precisam ser feitos, né? E a gente precisa enfrentar esse lobby, esse poder econômico que vai blindando em vários lugares. Outro dia a gente viu o judiciário, ainda antes do crime de Brumadinho, o judiciário retirar direito de ribeirinhos, né? No caso da barragem de Fundão, lá em Mariana, era a Samarco que determinava quem era atingido. Eu me recordo de uma situação de uma senhora idosa, que a Samarco exigiu que ela providenciasse um laudo para dizer que ela não conseguia torcer a roupa dela com a própria mão para que a Samarco lhe indenizasse com a outra máquina de lavar, porque a máquina daquela senhora, tinha sido levada pela lama quando passou por Barra Longa. É disso que nós estamos falando, de uma população que fica desprotegida à mercê desse forte poder econômico. Vamos lá em Conceição do Mato Dentro, vamos lá ver como é que a Anglo atua, as pessoas que estão ameaçadas de morte por fazer a denúncia de situações que não deveriam existir no nosso estado. Então, o momento é fundamental para que essa CPI consiga desvendar todo esse processo que as mineradoras atuam de controle, de fraudes, como foi trazido recentemente em documentos, dessa autofiscalização que elas fazem, né? Tem auditorias externas, alemã, italiana, francesa, seja lá o que for, que atestam que está tudo bem, e no dia seguinte uma barragem se rompe, como a que nós vimos em Brumadinho. Nosso tempo está acabando, deputada, mas dá tempo de fazer ainda uma última pergunta. Nós ouvimos nos últimos dias, por exemplo, o presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia, que é o deputado João Vitor Xavier, e que ele se debruçou até sobre esse assunto, disse num vídeo do ano passado que ele tinha certeza que outra tragédia ocorreria, como de fato ocorreu agora em Brumadinho. Acusou, por exemplo, até a legislatura anterior de ter sido omissa em relação aos projetos de lei que já tramitavam, tentando fazer alguma modificação que fosse nesse cenário. E aí, nesse sentido, eu pergunto para a senhora, o que fazer para garantir que essa CPI consiga ter efetividade, para que ela consiga e para que essa legislatura consiga promover as mudanças que nós bem sabemos que são necessárias? Bom, acho que é uma CPI com transparência, né, como eu havia dito, que consiga escutar a população atingida e que consiga não ser afetada por esse lobby e por esse poder econômico das mineradoras. É desafiador, mas eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer enquanto poder legislativo, para as famílias, né? Para centenas de famílias que viveram diretamente esse crime em Brumadinho, e para as milhares de pessoas que viverão as consequências desse crime por muito tempo, porque isso vai se delongando, né? As consequências do rompimento permanecem por muito tempo numa vasta região. E a população está dentro da Assembleia, né? Eu venho de uma categoria que é a educação, que a gente fez muito isso. A gente estava sempre ali propondo, questionando, pressionando, questionando, não um deputado quando a sua posição era diferente daquela que nós queríamos, dialogando, pedindo apoio, enfim, atuando. Acho que esse é o processo que precisa ser feito, né? Da população acompanhar. A imprensa cumpre um papel fundamental nesse aspecto de levar às pessoas o que está acontecendo, e acho que precisa ter
essa força-tarefa coletiva, né, do Poder Legislativo para a instalação da CPI e para que os projetos que não foram aprovados na legislatura passada possam ser aprovados e, portanto, nos dá aí uma segurança mínima. Aprovados já com a atualização dos problemas que nós estamos vivendo, né? Então, acho que precisa desse entendimento. E, fundamentalmente, acho que a transparência, né, de uma comissão parlamentar de inquérito que cumpra esses objetivos. Muito bem, conversamos com a deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT. Eu queria agradecer a senhora pela entrevista, seja sempre bem-vinda aqui à Rádio Super. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez desse debate, desejar a todos os ouvintes um bom dia, né, e que nós possamos dar respostas a esse crime cometido nas nossas terras. Acho que o mundo inteiro olha pra gente e se pergunta, poxa gente, depois de Mariana, outro crime pela mesma mineradora, porque a Vale também estava envolvida no crime da Samarco em Mariana. Então é preciso que a gente dê uma resposta com a seriedade que precisa, em respeito à dor de todos que perderam suas vidas, que vivem esse sofrimento que nós estamos vivendo em todo o estado. Obrigado mais uma vez, deputada.